Paz e bem. Seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida. Hoje, um programa especial, o primeiro do ano. Dia 31 de janeiro é dia de São João Bosco, um sacerdote italiano que dedicou a sua missão sacerdotal ao cuidado, à proteção e à formação dos jovens. E foi com o nome de São João Bosco que foi batizada a segunda casa de recuperação da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Não foi apenas a lembrança de seu nome impressa nessa obra, mas todo o seu legado enquanto provedor de esperança. Paz e bem. É com muita alegria que iniciamos o ano de 2021 com a apresentação do primeiro programa a serviço da vida. E o tema deste dia é Dai-me almas e ficarei com o resto. O que me importa é uma juventude santa. Assim nos ensina Dom Bosco. Fique com Deus. Ele nasceu em 1815, numa família muito simples, num período de muita escassez, muita necessidade. Desde cedo, ainda criança, teve de ir trabalhar nos campos com sua família, mesmo a contragosto. Mas os seus ideais foram mudando, e isso ficou muito evidente após ele ter tido um sonho profundamente simbólico. Nesse sonho, Dom Bosco via crianças agitadas, brigando em conflito. No seu coração ardia o forte desejo de resolver aquela questão, mas não sabia o que fazer. De repente, surgiu-lhe uma figura masculina que lhe disse: o único modo de resolver essa situação é com bondade e gentileza. Anos mais tarde, ele tornou-se sacerdote e fez da bondade e gentileza pilares de sua missão sacerdotal. Era uma época difícil. Ele não queria que os jovens e as crianças passassem as mesmas necessidades que ele passara quando criança. Era necessário descobrir uma forma de construir um novo futuro para aquelas crianças e para aqueles jovens. Futuro que a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis procura reafirmar através da vida de todos os que buscam a sobriedade. Na década de 90, a Associação e Fraternidade trabalhava fortemente na recuperação de homens que tinham o problema da dependência química. Havíamos inaugurado nosso ambulatório, Santo Antônio, na cidade de Mirassol, São Paulo. Nessa época, já se observava a elevação da procura por tratamento. Homens de várias cidades buscavam no ambulatório e na própria comunidade terapêutica em Jaci a sobriedade. A alguns quilômetros dali está a cidade de Pirajuí. A diocese responsável tinha um local onde procurava implantar um projeto para cuidar de jovens com vulnerabilidade social, mas sem sucesso. O bispo daquela época, Dom Irineu, soube dos trabalhos da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, que procurava abraçar aqueles que haviam sido feridos pela lepra do século enfermo, a dependência química, e foi ao encontro de Frei Francisco e da Associação e Fraternidade. E de repente, então, eu tenho a grata satisfação de estar conversando com uma pessoa iluminada, uma pessoa que deu a vida pela recuperação de tantos e tantos jovens, criando assim a pastoral da sobriedade. Ele conta a sua história, nós contamos a nossa história e de repente surge um convite. Eu sou bispo da Diocese de Lins e ali eu tenho uma casa que há muito tempo foi
a Casa do Garoto, uma casa que acolhia adolescentes em sistema de internato e que hoje ela não existe mais. Um ambiente maravilhoso, propício, precisa de adequações, mas daria para fazer uma ótima comunidade terapêutica. Na hora, eu fiquei meio assim surpreso com a proposta, que foi bastante direta, e depois eu fui conhecer a casa e não dei resposta nenhuma. Em sua visita, Dom Irineu pôde vislumbrar todo o trabalho realizado na recuperação. Ali, ele observou tudo o que era feito e também enxergou tudo o que ele queria realizar. Passado alguns dias, nós tivemos assim aquela cerimônia chamada encerramento de ciclo, encerramento de etapas de tratamento. Eu ouvi ali inúmeros depoimentos, e um mais marcante do que o outro. Mas um me marcou meu coração. 17 internações em hospitais psiquiátricos. Nessas 17 internações, seus filhos foram doados. Sua esposa, totalmente separados. E daí por diante. E nesse depoimento dele, ele dizia que o primeiro fator da recuperação era trabalhar incansavelmente para que essas partes que ora ele havia detonado, elas passam a se juntar, porque ali nascia uma nova pessoa. Naquela noite, ao deitar, eu fiquei pensando bastante nas pessoas dos testemunhos que eu ouvi. E aquilo me deixou muito confuso a minha alma, muito confuso. E de repente, pedindo uma luz para a providência de Deus, eu entendi assim: se nós assumíssemos esta outra casa em Pirajuí, nós poderemos acolher lá no mínimo 50, 70 pessoas a mais daquelas que nós acolhemos aqui, e eu vou ter a oportunidade de escutar outros testemunhos semelhantes, maiores ou menores do que este. E decididamente levantei no outro dia, chamei as pessoas envolvidas e disse assim: nós vamos para a missão na cidade de Pirajuí. Após tamanho testemunho, Frei Francisco teve a certeza de que o próximo passo em sua missão a ser dado era aquele. A chave de virada para que Frei Francisco aceitasse aquela proposta do bispo foi perceber que havia muitas histórias semelhantes como aquela em todos os lugares e que também poderiam ter um final parecido como aquele se a associação e fraternidade ali estivessem presentes. O seu nome é bandeira de fé. Para dar início a essa nova missão, mutirões com colaboradores e voluntários foram feitos para adequar o espaço da obra. Um ônibus com várias pessoas chegou até Pirajuí e então trabalharam duro para dar vida ao projeto. O seu sorriso, o seu olhar amigo. E Jesus é claro, tudo aquilo que nós fazemos ao menor dos nossos irmãos é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo. Com as mãos, com o trabalho e o suor de várias pessoas, no dia 8 de dezembro de 1992, nasceu a nova obra. E o nome dado, Lar Dom Bosco na Providência de Deus. O nosso inspirador da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na sua época, abraçou aqueles que eram considerados os mais excluídos, os atingidos pela lepra.
Dom Bosco também, na sua época, abraçou aqueles jovens que passavam tantas necessidades e tantos perigos. São Francisco, no início do século XIII, e São João Bosco, no início do século XIX, abraçaram aqueles que padeciam de desesperança, de falta de futuro, de alento, de proteção e até mesmo de fé. E com o seu trabalho, puderam dar a eles esperança, fé e perspectiva de futuro. Eu internei no Lar de São Francisco, lá em Jaci, dia 13 de junho de 1993. E na época, quem fazia o primeiro ciclo e não estava tomando medicamento, vinha para o Dom Bosco, que estava iniciando. Eu fui a segunda turma aqui do Lar Dom Bosco. Então eu vim em agosto de 93 aqui para o Lar Dom Bosco e fiquei até 25 de novembro, onde eu recebi alta do meu tratamento do alcoolismo. E nesse mesmo dia fui convidado pelo Frei Francisco a vir trabalhar de monitor na instituição. As histórias são muitas, mas o dever é maior. Porque diante de um paciente, a gente não responde só por ele. A gente responde pela parte administrativa do lar aqui, do local, pela recuperação do paciente, mas sim muito mais pela esperança da família. A gente conduz uma esperança à família, por isso que a recuperação tem que ser a essência. A família deposita uma esperança aqui no lar, nas pessoas que trabalham no lar, incomparável. Os agradecimentos que a gente recebe até hoje, nos dias dos pais, em dias comemorativos, por quê? Porque seu familiar está bem. Como eu mesmo sou grato ao Lar de São Francisco, até hoje pela minha recuperação. Não tem outra gratidão e nem outra coisa, outra palavra sem ser gratidão. Hoje a luta do povo latino é a busca de um mesmo destino, uma civilização do amor, onde o valor... O Lar Dom Bosco era a expressão da continuidade do sonho de Frei Francisco. Primeiramente, o Lar São Francisco, em seguida o ambulatório. Mas, na cidade de Pirajuí, o Lar Dom Bosco significou, de fato, o pontapé inicial para a expansão, crescimento e constituição de uma grande rede de tratamento ao dependente químico. Hoje, a Associação e Fraternidade conta com mais de 10 polos de atendimento no nosso estado e fora dele. Eu iniciei aqui no Lar Dom Bosco como voluntária desde o início, então há 28 anos. Eu permaneci há um bom tempo como voluntária e aí depois o Frei Francisco convidou para fazer parte efetiva da equipe. Olha, o nosso tratamento aqui, ele começa desde uma triagem e vai passar por uma avaliação e toda orientação. Se ele estiver realmente disposto a fazer, né, porque é voluntário, ele tem que querer. Não adianta você forçar, então ele tem que querer. Ele querendo, ele recebe, tanto ele como a família, todas as orientações para vir para a comunidade terapêutica. Né? Nós temos a parte da clínica e psiquiátrica, tem a parte da psicologia, a equipe técnica, né, da psicologia, serviço social, os técnicos de enfermagem, né, também, e aí tem os monitores. Os monitores a gente não pode, né, esquecer, né, de comentar que eles já foram acolhidos aqui e hoje eles fazem um trabalho com eles, né? Então, muito gratificante para eles também. Vem do histórico que eu já conhecia a Associação no Lar São Francisco desde Jaci,
onde eu já havia tentado a recuperação por várias vezes e não conseguido êxito. Tanto é que, além da associação, já vinha de tratamentos anterior. Eu vim em busca do Lar Dom Bosco, em busca da recuperação do álcool e da droga. E a partir do momento que eu cheguei no Lar Dom Bosco, o primeiro paciente do Lar Dom Bosco, dia 3 de janeiro, até o presente momento, graças a Deus, mantenho a minha sobriedade. Foi importante, sim, é importante, foi importante na minha vida, na vida da minha família. Eu pude devolver, a minha mãe partiu vendo eu sóbrio. O meu pai partiu se recuperando aqui no Lar Dom Bosco também. Depois que eu adquiri a minha vida de volta, eu busquei meu pai, que a gente era parceiro, companheiro de bar. Para sustentar o vício dele, para continuar bebendo, ele queria que eu bebesse com ele. Para ele sustentar a muleta. Estou dizendo que não salva, estou dizendo que não vinga. Ele tentou de um lado, eu tentei do outro. Eu entrei no jogo dele e falei assim, ele vai me puxar para lá ou para cá. Eu ganhei, graças a Deus. Hospitais gerais específicos, comunidades terapêuticas para dependentes químicos, casas de acolhida, dentre outros serviços, fazem parte das mais de 70 obras da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que além de ter a ação da Divina Providência, também tem uma ajuda mais que especial, a sua. Sua doação torna possível a nossa missão de salvar vidas, recuperar homens e mulheres e dar esperança a quem já havia perdido. Doe já pelo nosso site, QR Code ou pelas nossas contas e esteja conosco a serviço da vida. Eis aqui a minha vocação. Eu sou Frei Isaías, eu venho do Haiti. Eu sou o Frei Josué, de Caravelas, Bahia. Eu sou Frei Tadeu, do Rio de Janeiro. Eu sou Frei Antônio, sou de Beberibe, Ceará. Sou Frei Jonas, Icó, Ceará. Eu sou o Frei Dimas, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu sou o Frei Anselmo, de Irapuru, São Paulo. Sou o Frei Joaquim, Pindoretama, Ceará. Eu me chamo Frei Moisés, sou de Ananindeua, Belém, Pará. Eu sou o Frei Simão, de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Eu sou o Frei Messias, de Maringá, no Paraná. Eu sou o Frei Vicente, de Fortaleza, Ceará. Eu sou o Frei Ezequiel, de Espigão do Oeste, Rondônia. Eu sou o Frei Samuel, eu sou de Goiânia. Iniciamos 2021 o noviciado canônico Santa Maria dos Anjos e queremos convidar a você a também fazer parte conosco desta vida. Vem ser um franciscano na providência de Deus! Vem! Foram muitas as pessoas que se encantaram com o trabalho de Dom Bosco e a ele se somaram. Ele deu então origem à congregação dos Salesianos. Frei Francisco, de modo semelhante, também deu um novo nuance ao carisma franciscano. Muitos se somaram e nasceu a Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. Em uma comunidade terapêutica, a presença do frade é fundamental, pois o frade irá auxiliar aquele que busca a recuperação a fazer um encontro com Jesus, a recuperar a sua fé, a mesma fé que eles perderam quando caíram e se jogaram às drogas. A importância do religioso, o frade, dentro da comunidade terapêutica, é muito importante porque o dependente químico, quando ele chega dentro da comunidade terapêutica, ele chega desacreditado de tudo. E como nós temos nas nossas regras, que o ponto principal para uma boa recuperação é ter fé em Deus, é o frade. É ele quem direciona o acolhido nos caminhos de Deus, voltando ele
para os caminhos de Deus, a começar a acreditar naquele caminho que um dia ele deixou de seguir. Então, esse é a maior gratificação, o maior pagamento que nós recebemos. É poder, no decorrer dos nossos dias, encontrar pessoas na rua e poder dizer assim, eu me recuperei no lar, eu estive lá e você cuidou de mim. O presente que a gente pode dar para o Frei, que trabalha ali diretamente na nossa recuperação, é isso que eu vou falar para vocês. Eu estou há 25 anos de pé e tudo se iniciou com aquilo que vocês me ensinaram e eu estou pondo em prática até hoje. Dia 11 de setembro de 96 eu fui pro ar. A minha vida estava daquele jeito, desempregado, família abandonou não, né? Eu abandonei tudo. O lar e os freios, né? Eles foram minhas pernas 2 vezes. A primeira vez foi dessa vez que eu me internei, né? Eu não tinha perna mais para andar, eles pegaram no colo. Até eu me lembro muito bem que o Frei Francisco, o Frei Pedro, você deve conhecer o Frei Pedro, eles falaram para mim, não, você tem jeito sim, porque eu mesmo já não acreditava mais em mim. Porque a gente se interna, nós temos aprendemos todas as situações para nos portarmos aqui fora. Só que é preciso você colocar em prática aquilo que você aprendeu lá, aqui fora. E eu venho colocando em prática há 25 anos. Todo dia é uma luta, não esquecendo os 4 pilares, né? Trabalho, família, religião e grupo de apoio. Vou até hoje no AME lá participar das reuniões. O lar me ensinou a construir ponte e destruir todos os muros que existiam dentro de mim. Essa que é a verdade. Houve um homem chamado por Deus, que foi grande no meio dos seus. Seu caminho foi profetizado e na vida amado. O processo de recuperação é padronizado em nossas comunidades terapêuticas e o Lar Dom Bosco também foi essencial na melhora do atendimento e nos processos, para que os acolhidos alcançassem a sobriedade. E neste momento, existem pessoas que dedicam suas vidas há muitos anos. Quando começou o lar, eu vim trabalhar como voluntária, a convite da Neide e do Frei Francisco. A Neide me apresentou ao Frei e eu conversei no meu trabalho e eu consegui a dispensa de 2 dias por semana no início. Nós começamos com um número de leitos pequenos. Na época, se eu não me engano, eram 20 leitos. Depois a gente já conseguiu para 35 e depois a gente já foi para 70 até o que está hoje, 75. Quando eu vim trabalhar, o Frei falou assim, olha, eu quero que você trabalhe aqui, que você já mostrou que você faz tempo, que você já está na equipe. A única coisa que eu vou pedir para você, eu sei das suas qualidades técnicas, eu sei da sua liderança, eu conheço você. A única coisa que eu quero agora é que você trate os recuperandos como se eles fossem seus filhos. Isso me marcou muito. Então, eu procurei fazer isso. Eu sou muito rígida com eles, com meus filhos também. E é isso que eu tento mostrar, que tem que se ter um norte. E o Frei sempre nos deu esse norte, que é como se fosse uma família. É por isso que nós temos o nome de lar. Na recuperação, são 4 os pilares: família, espiritualidade, grupo de apoio e trabalho. Este pilar, o trabalho, ele é desenvolvido através da laborterapia. Oficinas como essa, profissionalizantes, em que o recuperando, ele pode reaprender e aprender uma nova profissão. É realmente a transformação de uma vida. Na obra de Dom Bosco, é muito comum nós encontrarmos a mesma metodologia, oficinas profissionalizantes, através dos quais os jovens poderiam construir o seu próprio futuro. Futuro
que iria possibilitar feitos importantes nas vidas de nossos acolhidos. Eu, na realidade, era montador de móveis, né? E fazia alguns móveis, né? Mas não era a que eu realmente trabalhava, né? E com a vinda aqui por lar, eu peguei e aprendi muita coisa a respeito de marcenaria. Quer dizer, a gente vai morrer aprendendo, né? Que nunca se sabe tudo, né? E assim, aprendi com os recuperando e aprendi também com as outras pessoas que passam por aqui, pelo lar. Não, eu, na realidade, pensei que era até brincadeira do Frei, porque ele pegava e falava para mim que era para mim fazer a cadeira do Papa. Né? Eu falei, vou fazer para o senhor, eu faço para o Papa também. Na brincadeira, o dia que eu menos esperava, chegou também a reportagem procurando o negócio da cadeira do Papa. Eu falei, até deu risada na minha cara. Porque a gente sempre brincou e, graças a Deus, ele não é um patrão, é um amigo, irmão da gente. Então, eu acho que dentro do lar Dom Bosco foi onde tudo começou a minha vida. Né? Onde que, na realidade, eu encontrei minha vida espiritual. Onde que eu fui direcionado e fui bem orientado, né? Porque se a gente não é amparado na hora do sofrimento, é difícil, né? Eu vi Deus nas outras pessoas. Então é assim, hoje eu faço a mesma coisa que fizeram para mim. Eu ajudo os outros recuperando também. Hoje eu faço também os 12 passos. As pessoas precisam, eu puder ajudar para ajudar a internar também, estou disposto. E o que precisar, eu estou à disposição. E sempre foi assim. São cerca de 5.000 pacientes que se recuperaram no lar Dom Bosco. E as histórias, como aquele testemunho que Frei Francisco presenciou, acontecem em várias famílias. Tem um fato que me marcou muito em 2014, quando eu cheguei no lar, iniciando o trabalho com dependência química lá no Lar São Francisco. Na época, o Anderson estava fazendo o processo de recuperação, eu sempre que queria restaurar a família dele. Isso marcou muito, até porque o que a gente vê bastante na nossa sociedade é as famílias que muitas vezes se desintegram, né? Separa. E a luta dele, ele falava para mim que queria ver ele restaurar, a família dele restaurada. E isso é um testemunho que é uma coisa que bastante marcou para mim. E é resultado hoje, a gente vê isso, né? A família dele restaurada, com o filho, com a esposa. A recuperação é uma reconstrução de vidas que alimentam o futuro dos nossos acolhidos. Esses ensinamentos são passados adiante e chegam até os jovens, como sonhava e tanto desejava o próprio Dom Bosco. 2014, daqui a 4 anos. Ele ficou mais ou menos 9 meses, 1 ano, 9 meses, essas coisas. Aí eu vi que ele mudou. Eu lembro bem que ele começou a brincar comigo, ficar no colo, aí eu fiquei pensando, nossa, por que meu pai não fez isso antes? Aí hoje eu sei por quê, porque antes ele bebia álcool e droga, hoje não, hoje ele melhorou e hoje ele é chamo ele de herói pra mim. Tudo começou com uma brincadeirinha que meu coelho tinha num lugar que era de batizar de animais. Aí meu coelho tinha batizado. Aí eu tive uma brincadeira falei, mãe, que vergonha, meu coelho foi batizado e eu não, hein? Aí depois eu conversei isso com eles, aí eles fizeram isso, uma surpresa. Fiquei muito feliz, né? E pra mostrar que quando a gente tem 10 anos, a gente pode batizar normal, a gente não tá perdido na vida e não é só bebê que batiza, pode ter 10 anos, qualquer ano pode batizar. Não, o Frei começou a falar, Mateus, fica atento que no final você vai ter um discurso. Eu já estava preparado para isso. Eu não sabia que ia ter discurso, mas eu estava preparado, fazendo no meu caderninho tudo que eu ia falar. O que eu falei? Eu agradeci a todo mundo por abrir mão dos seus compromissos. Agradeci ao Frei, ao Nilson. Naquele dia ele não estava, o Frei e o Nilson, que hoje não pôde estar aqui. Porque sem vocês, meu pai não sabia.
ao Frei, todo mundo. Deus abençoe, segue e lembre. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Obrigado por tudo e nunca foi sorte, gente. Sempre foi Deus e sempre confie em Deus, que Deus vai agir na sua vida. E se seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, ou sua avó tá passando as mesmas dificuldades que meu pai passou do álcool e da droga, esteja presente com ele, fala que tudo isso vai passar e ele vai virar uma pessoa bem melhor. Do jeito de Deus, vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, vem trazer o seu sorriso, seu olhar amigo, seu imenso amor. Vem Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, sua audácia seja agora nossa vez e hora de participar. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tem de piedade de nós. A você que compartilhou conosco este programa a serviço da vida, seja muito abençoado em todos os sentidos e que Jesus faça parte diariamente da sua vida. Por isso é o que eu te desejo e te abraço neste momento. Uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e fique em paz. Que Jesus nos acompanhe. Aos pobres famintos, serei tua caridade. Aos tristes sozinhos, serei fraternidade. Aos sem esperança, eu levarei a fé. Irei te anunciar, haja o que houver. Eis aqui a minha vocação.